coisas. E uma outra coisa também, o microfone que hoje não está funcionando sempre está aberto. Ah, eu quero fazer uma contação de história. Conversa com a organização e a gente abre. Ah, eu quero apresentar o meu trabalho XYZ que eu fiz não sei aonde. Vem. Ah, eu quero tocar. Vem. Quero fazer uma performance teatral. Vem. Né? É isso. Né? Vamos ocupar de verdade esse espaço que é nosso. Tá bom? Então, estou muito empolgada, vou parar de falar, vou passar a palavra para o nosso querido professor, Marcos de Almeida Costa, que é uma pessoa queridíssima, meu coração, companheirão aí de anos de luta e de resistência. Né? Tem um trabalho maravilhoso na área de direitos humanos, já trabalhou em Secretaria de Igualdade Racial de São Paulo e agora está ocupando aqui o espaço da universidade como doutorando. Fico muito feliz quando eu vejo o Marcos, porque para mim é uma substancialização de um sonho. Quando eu lembro ele fazendo a especialização e hoje, né, no doutorado, para mim isso me faz muito bem no coração. Eu passo aí a palavra para você, Marcos. Fica à vontade. Pessoal, bom dia. Bom dia. Eu falo um pouco baixo, se não estiverem ouvindo, só me dá uma foto, tá? Meu nome é Marcos Costa, sou da Zona Leste de São Paulo, região de São Mateus, e estou feliz de estar aqui com vocês hoje. E aí eu quero agradecer a algumas pessoas, já anotei aqui na minha mão, para me esquecer. Quero agradecer a professora Ana, que tem estado com a gente nessa luta aí que não é fácil, né? Sempre lembro que as provas que eu fiz para conseguir entrar no mestrado, eu fiz 7 provas, só consegui entrar na 7ª. Né? Então agradeço a professora Ana que teve comigo nessa batalha, agradeço ao professor Lima, que foi meu professor do supletivo, que me ajudou a lutar com os meus 18 anos a terminar o ensino fundamental, foi uma pessoa muito importante. Se o Marcos está trabalhando com a gente aqui no Direitos Humanos da Fraternidade, Paulo, e aí toda a equipe, obrigado por trabalhar com vocês, Chicão, aos mestres que estão presentes, e vocês, porque sem vocês isso não estaria acontecendo. E aí eu vou pedir licença para ler um agradecimento em memória à minha ancestralidade. Agradeço a memória da minha mãe, da Maria Pereira, que viveu de 1934 a 2004, mulher negra, empregada doméstica, compositora, carteira e artista que deixou um legado de teimosia e belezura para todos nós, para os meus novos irmãos. Agradeço ainda a memória do meu pai, que viveu de 1929 a 2016, homem negro, agricultor, mestre de obra e da vida. Foi um pastor, um líder que me ensinou que o mundo foi criado pela moralidade. Agradeço minhas tias, tia Negra, tia Eugênia, tia Esmirna e Maria. Agradeço ainda meus avós paternos, Francisco Bezerra Pereira e Maria Carmélia. Agradeço meus avós maternos, Benedita Jéssica de Jesus, que viveu de 1909 a 1994. Meu avô João Matheus da Costa, de 1900 a 1971. Um livro à frente do seu tempo, o seu trabalho construiu a companhia ferroviária do Grande do Sul de Minas Gerais. Para minha bisavó materna, Maria Antônia de Jesus, que deu sangue às tradições indígenas, meu bisavô, Adão Mateus Pai. Para minha bisavó, da Costa, para a Vila da União, cidadão da frente dele de José, enfermeiro do Pires, e Dona Jerônima, sua esposa, parteira, presente nas memórias orais dos meus pais, que sempre livravam disso na mesa. Para a minha ancestralidade das memórias apagadas que renascem em mim, mesmo sem eu ter conta que isso acontece. Para Deus, que também é deusa, a oralidade que vê da gente no rosto desconhecido, de gente que construiu a economia do nosso país, a economia do mundo e as nossas tecnologias, e pelas suas mãos, pelo trabalho forçado, construiu a riqueza do Brasil e a riqueza do mundo.
hora para tentar conversar, eu vou compartilhar com vocês parte da pesquisa que eu construí no mestrado. E uma coisa que é importante a gente deixar claro é que sempre quando a gente fala, o que nós vamos falar hoje aqui é do racismo. E falar do racismo na sociedade brasileira, a gente fala de uma ferida. E falar de uma ferida, todas as vezes que você mexe numa ferida, ela dói. Seja para quem é vítima do racismo ou para quem produz esse racismo. E aí, uma coisa que é importante a gente deixar aqui claro, desde o partido, é assim: nós, Francis Fanon, ele fala assim, que nós não temos culpa, você não tem culpa pelo racismo que existiu, mas você tem responsabilidade para terminarmos e para eliminarmos o racismo. Então, o que aconteceu com o racismo, você não tem responsabilidade direta sobre isso, mas todos nós temos responsabilidade para o fim do racismo. E aí, essa pesquisa que eu vou falar um pouco sobre ela, é sobre a comunidade do Cedro, é um quilombo que existe em Goiás. E aí eu quis analisar um pouco como se deu a relação entre ciência, tecnologia, inovação e a cultura afro-brasileira dentro dos dois governos, do governo Lula. Por que surgiu essa pesquisa? Essa pesquisa surgiu porque eu fui trabalhar no Centro de Referência de Promoção de Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo. Todas as vezes que nós vimos ter formação sobre a Lei 10.000, cultura afro-brasileira e africana, havia muita adesão dos professores de história, dos professores de sociologia, dos professores de língua portuguesa, mas quando a gente começava a tratar a questão de química, de física, de biologia, as pessoas achavam que isso não tinha nada a ver com cultura afro-brasileira e nem com a África. E aí eu quis analisar que tipo de intervenção houve no período dos dois governos, do governo Lula, com relação à cultura afro-brasileira e ciência e tecnologia. E aí eu encontrei essa experiência que houve entre a Universidade Federal de Brasília e o Quilombo do Cedro, e aí eu vou compartilhar essa experiência com vocês. Na verdade, eu tenho poucas respostas para dar. Na verdade, a proposta aqui é a gente mais fazer perguntas e eu prestar conta a vocês, que na verdade quem pagou a minha universidade foi vocês, porque eu estudei dentro da universidade pública que é essa, e quem pagou essa universidade foi o imposto do dinheiro de vocês. E todas as vezes que a gente compartilha essa experiência dessa pesquisa, é devolver para a sociedade aquilo que ela nos financiou. Então, nosso objetivo hoje é refletir, pensando os territórios quilombolas como um espaço de resistência epistemológica. E aí nós vamos pensar a palavra resistência em dois sentidos, no sentido de resistir e no sentido também de poder existir. E aí tem essa palavrinha chata, epistemologia, que a epistemologia é uma área da filosofia que estuda como que surge o conhecimento, quem legitima o conhecimento, quem tem poder para dizer se aquele conhecimento é válido ou é inválido. E aí eu quero pensar um pouco junto com vocês esses territórios quilombolas como a área que produz conhecimento para a nossa sociedade. E por que surgiu esse problema? Uma das realidades que a Covid-19 trouxe para a gente é a enorme dependência que o sul global, e aí quando eu falo sul global, vamos imaginar que esse copo aqui é o planeta Terra, e aí nós vamos chamar de a parte superior do copo de norte global, que são os países do norte global, e nós vamos chamar os países de baixo do sul global. E aí a Covid-19 demonstrou que os países do sul global, e aí a gente tira pouquíssimas exceções, que é a China, que tem um outro tipo de desenvolvimento, tem uma enorme dependência tecnológica das cadeias produtivas voltadas para a saúde. Tanto que para a gente produzir os nossos medicamentos, nós necessitamos dos insumos que vêm geralmente dos países do norte global.
Se você quiser observar um pouco o quanto nós temos dependência tecnológica do norte global, é só observar o celular que eu estou usando, a roupa de marca que você usa, os tipos de filme que passa nas nossas televisões. Então a gente tem uma enorme dependência tecnológica dos países do sul global. E aí tanto a América Latina como a África apresentam essa característica, com poucas exceções da China. E aí nós temos a Coreia do Sul e temos o Japão, que também tem essa dependência, mas tem uma forte aliança econômica com os Estados Unidos, que mudou um pouco essa relação dos países do Sul, como o Brasil e os países da América Latina em geral. E aí, diante disso, alguns temas têm estado em discussão com relação a essa questão de tecnologia, que é a bioeconomia. O que é a bioeconomia? É como que a gente pode ter a nossa biologia voltada para o desenvolvimento econômico. Por exemplo, o Brasil é um dos primeiros países que tem a maior biodiversidade do mundo. Mas, quando você analisa essa biodiversidade, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o remédio, um dos remédios que é usado para pressão alta no mundo, foi descoberto por veneno da cascavel brasileira. Mas o que acontece? Esse remédio foi descoberto aqui, daí ele é patenteado no exterior, e aí nós temos que comprar os princípios ativos no exterior para poder usar esse medicamento aqui. E aí a bioeconomia ela vai trabalhar exatamente com isso. Como que a gente pode usar a nossa biodiversidade para gerar riqueza? E aí, o Brasil, ao invés de gerar riqueza para a nossa biodiversidade, o Brasil, todos os dias a gente bate recorde na produção de soja, produção de café ou produção de alimentos que não tem muito valor agregado. Se a gente pegasse, por exemplo, a nossa soja e transformasse ela numa placa de computador, ela teria um valor maior agregado e o Brasil produziria maior riqueza. Então, nós geralmente produzimos mercadorias que não têm muito valor agregado. Por exemplo, nós temos que encher um navio para conseguir comprar, por exemplo, 1/3 de um navio de placa de computador da China dos Estados Unidos. E a bioeconomia ela vai tentar discutir um pouco sobre isso daqui. Também temos a área de biotecnologia etnobotânica, é uma área de conhecimento que ela vai tentar trabalhar a questão étnica e botânica. Por exemplo, ela vai tentar pensar como que os saberes tradicionais quilombolas podem estar vinculados à área de botânica, à área de tecnologia para a medicina. Como que os indígenas lidam com a questão de medicamentos para a solução dos seus problemas de saúde, se eles estão distantes dos equipamentos de saúde. Então, esses temas têm se tornado pauta dentro de alguns estados nacionais. Pessoal, está dando para entender? Que a coisa só não pode. E aí a biodiversidade e os saberes tradicionais das comunidades tradicionais, se articulado com ciência, tecnologia e inovação, e aí a gente tem que distinguir um pouco o que é ciência.